agora já com o número legal, agradecendo aqui a presença do deputado Fernando Coruja, do deputado Manuel Mota, do deputado Jean Kuman, e agora já estamos, então, no quórum mínimo exigido, e por isso damos início à nossa reunião ordinária. Em primeiro lugar, eu quero aqui colocar a justificação do deputado César Valduga, que, tendo em vista a participação na cerimônia de comemoração dos 50 anos da Cooperalfa em Chapecó, não pode estar presente nesse momento. Igualmente, o deputado Altair Silva, que por motivos de uma audiência em Chapecó e na participação dele na Cooperalfa, também não pode estar. E eu aqui vejo aqui a manifestação das assistentes sociais, das psicólogas, e eu também estava ansioso por colocar hoje em votação, mas recebo aqui a notícia também do que o deputado Dirceu Dresch, que é o relator do projeto, e tendo em vista aquele evento em Chapecó, da Cooperalfa, ele só vai chegar hoje à tarde. Está previsto chegar só hoje à tarde e não está nessa nossa reunião. Então, peço escusas mais uma vez a vocês, agradecemos a presença. Nós não estamos esquecendo da agenda a pauta de vocês, mas em consideração ao deputado e até por ele ter o parecer, nós vamos transferir, então, novamente, o PL 14 para votação em outro dia. Eu também coloco aqui, agradecemos também a presença aqui do líder de governo, o deputado Darcy de Matos, mas coloco primeiramente em discussão a ata da 5ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Essa ata nós já colocamos, já distribuímos nos gabinetes e os senhores têm conhecimento. Pergunto se é necessário lê-la. Dispenso a leitura. Também colocamos em discussão a ata da reunião extraordinária, a ata da reunião extraordinária que nós aprovamos aqui, aquele empréstimo do Fundo da Justiça, que é um projeto do Fundo da Justiça, que regulamenta a linha B do inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Também dada por lida, em discussão, aprovada. Tenho aqui, inicialmente, 2 requerimentos. Primeiro, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno da Aleste, solicito a realização de audiência pública no município de Florianópolis, dia 6 de novembro, às 14 horas, por esta comissão, com o objetivo de debater sobre a situação dos trabalhadores da cadeia produtiva JBS, em Santa Catarina. Dia 6 de novembro, é que dia da semana? Segunda-feira. Obrigado. Seria, então, a audiência para segunda-feira, às 14 horas, nessa comissão. Quem assina o deputado Rodrigo Minotto. Em discussão, em votação, aprovado. Também o requerimento a parlamentar subscrita, deputada Luciane Carminati, com amparo nos artigos 162, 163 e 164 do Regimento Interno, requer que, após ouvido o colegiado da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, seja encaminhada a realização de uma audiência pública para promover debate sobre a temática os recursos para o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. A referida audiência pública
se aprovada, será realizada na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. A data para a audiência e os convidados para fazer a exposição sobre o referido tema serão definidos posteriormente entre a presidência desta comissão e a deputada subscrita. Em discussão... Senhor presidente. Pois não, deputado Darcy Matos. Um pedido de audiência pública da deputada. Deputada Luciane Carminati. Audiência pública para tratar do projeto PLC 0006.2/2017, que altera a Lei 684, é isso? Não, essa aqui é a audiência pública para promover debate sobre os recursos para o Sistema Único de Assistência Social, suas, da deputada Luciane Carminati. Ok. Tá? Obrigado, deputado. Em votação, aprovado. Também recebo aqui, cumprimentando cordialmente, vimos justificar a Vossa Excelência que o senhor deputado Dirceu Dresch, que eu disse anteriormente, não participará dessa reunião ordinária desta comissão no dia de hoje, pois está cumprindo a agenda parlamentar no município de Chapecó, nas festividades oficiais dos 50 anos da Cooperalfa, como havia anunciado antes. Apenas documentou. Bom, na sequência, então, agora por ordem de chegada, concedemos a palavra para os deputados apresentarem aqui a sua demanda. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputado Manuel Mota. O PLC que vem se arrastando, 014, já há bastante tempo nessa casa e que, infelizmente, né, o relator não se encontra aqui, né, está em Chapecó, mas que nós possamos dar uma garantia a toda essa gente que está aguardando aqui para que terça-feira nós possamos trazer em votação. Para que terça-feira tenhamos votação. Tá? Vem o eminente, está aqui o Darcy de Matos, né, governo que também concorda, vem se arrastando há muito tempo. E eles estão angustiados com isso aí. Então, precisamos dar um basta nisso aí e nós vamos fazer um esforço fora do comum para que todos estejam aqui terça-feira para que nós possamos tirar essa situação da frente e dar uma tranquilidade para que se possa voltar a trabalhar com tranquilidade e com segurança, que é isso que nós vamos fazer aqui nessa casa. Obrigado. Muito obrigado, deputado Manuel Mota. A comissão vai fazer as articulações devidas. É que na semana passada houve uma situação assim, mas imaginávamos que hoje não ia ter problema. Então, agora, para a próxima reunião, nós vamos combinar com o deputado previamente. É assim, deputado? Tá? Deputado Jean Kuhlmann, Vossa Excelência pode apresentar nenhuma demanda especial. Na sequência, deputado Manuel Mota. Senhor presidente, parecer do projeto de lei 0259.4/2017 declara de utilidade pública a Academia Tubaranense de Letras Acatu, de Tubarão. Cabe analisar nessa comissão assuntos atinentes à ordem social catarinense, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Da análise meritória, vê-se que a entidade que visa estimular, apoiar os interesses comunitários na produção literária local, estimulada de apoiar no incentivo da cultura, leitura, da produção de texto. A declarar de utilidade pública ajudará a entidade a desenvolver melhor a sua atividade, melhorando a ordem social catarinense. No exposto do âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 0259.4/2017, devendo seguir seu trânsito regimental. Eu voto pela aprovação.
Parecer do projeto de lei 0252.8, declaro de utilidade pública o Círculo Vicentino de Nova Veneza, Regione de Nova Veneza. Relatório. Trata-se do projeto de lei que declara de utilidade pública o Círculo Vicentino de Nova Veneza, Regione de Nova Veneza. A proposição foi lida no expediente de sessão plenária no dia 11 de agosto de 2017 e aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça no dia 20 de agosto de 2017. No dia 20 de agosto, foi designado o relator desse projeto, desta Comissão de Trabalho e Administração e Serviço Público. A matéria trata-se em trâmite perante esta comissão para análise de apreciação da proposição, exercendo sua função legislativa e fiscalizadora no termo do artigo 80 do Regimento Interno da Casa Legislativa. Voto. Cabe analisar nessa comissão assunto atendente à ordem social catarinense, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Da análise meritória, vê-se que a entidade que visa a estimular e apoiar o interesse comunitário associativo do município de Nova Veneza declara de utilidade pública, a declaração de utilidade pública ajudará a desenvolver melhor a sua atividade, melhorando a ordem social catarinense. Do exposto do âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 0252.8, 2017, devendo seguir seu trâmite regimental. Eu voto pela aprovação. Parecer do projeto de lei 0098.5, 2017, modifica o artigo 3º da Lei 16.869, de 15 de janeiro de 2016. Voto. Cabe analisar nessa comissão assuntos atendentes à proteção da família, maternidade, infância, adolescência, velhice ou deficiente, conforme prescreve o inciso 14 da análise do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Da análise meritória, vê-se que o projeto pretende criar multa pecuniária do inciso 2 do artigo 3 da Lei número 16.869, de 17, para estabelecimento de saúde que não respeitarem o direito das mulheres e terem doulas em seus partos. Elas, alteração, protege e dá mais segurança ao direito da família e da mulher em poder ter sua doula em seus partos, já que os estabelecimentos que não respeitarem as normas estarão sujeitos à penalidade pecuniária. No exposto, o âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 0098.5, 2017, no termos da emenda substitutiva global, nas folhas 12, devendo seguir seu trâmite regimental, e eu voto pela aprovação, que preencha todos os requisitos. Então, colocamos em discussão e posterior votação, primeiro o PL 252.8 de 2017, de autoria do deputado Dóia Guglielmi, que declara de utilidade pública
o Círculo Vicentini de Nova Veneza e Regione, da cidade de Nova Veneza. Esse projeto já passou na Comissão de Justiça, recebeu parecer favorável conforme o parecer do deputado Rodrigo Minotto, e agora aqui na Comissão de Trabalho recebe parecer favorável do eminente deputado Manuel Mota. Em discussão, em votação, aprovado. Igualmente, destacamos aqui que o deputado Darcy de Matos substitui o deputado Jean Kuhlmann. Por isso pedimos ao deputado que ocupe a bancada aqui da comissão, até para nós configurar o quórum, como é. Também em discussão e posterior votação, o PL 259.4, de autoria do deputado José Ney Ascari, que declara de utilidade pública a Academia Tubaronense de Letras, Acatu, de Tubarão. Já foi aprovada na Comissão de Justiça, conforme o parecer do eminente deputado Rodrigo Minotto. E agora aqui o deputado Manuel Mota também dá parecer favorável. Em discussão, em votação, aprovado. E, por terceiro, PL 98.5, de autoria do deputado César Valduga e Darcy de Matos, que modifica o artigo 3º da Lei 16.869, de 15 de janeiro de 2016. Modifica a modificação ou não cumprimento da obrigatoriedade instituída nessa lei sujeitará os infratores às seguintes penalidades: advertência da primeira ocorrência, sindicância administrativa e multa de R$ 2.000 por infração dobrada a cada reincidência, até o limite de 40.000, a qual será reajustada anualmente, com base na variação do índice geral de preço do mercado, IGPM. Tá. Assim, esse PL já passou na Comissão de Justiça, foi aprovado, na Comissão de Finanças também é aprovado, e agora aqui na Comissão de Trabalho recebe parecer favorável. Em discussão, deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, este projeto de lei, ele disciplina a multa ou a penalidade a serem aplicada no caso de descumprimento de uma lei que aqui nós aprovamos, que diz respeito à participação das doulas no processo relacionado à gestação e, fundamentalmente, ao parto nas instituições. É importante esse disciplinamento, houve uma larga discussão sobre o assunto, e uma lei, quando ela é aprovada, ela tem que disciplinar uma multa, evidentemente, uma penalidade, porque uma lei sem multa, ela é na prática, é um conselho, né? Já o velho positivista Hans Kelsen dizia, né, que a norma só é lei se houver penalidade, se não é apenas um conselho. Então, nós aprovamos aqui a lei, estamos disciplinando a questão da multa, então o nosso voto é favorável. Em discussão ainda? Em votação? Aprovado, então. Na sequência, passamos a palavra para o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, eu não fui honrado com Vossa Excelência com nenhum projeto para ser relator, mas o deputado Mota fez uma ponderação
a respeito da questão envolvendo as assistentes sociais, psicólogos, enfim, o projeto que disciplina a questão afeta a sua carreira pública e realmente nós temos que votar isso aí. Houve a aprovação de uma emenda, eu e a deputada Carminati apresentamos lá uma discussão sobre algumas emendas na Comissão de Finanças e conseguimos retirar lá, através de uma emenda, a possibilidade da contratação temporária desses profissionais. Entendemos que deve prosperar dessa forma, é para isso que elas estão lutando aqui, para caracterizar isso como uma carreira de Estado, mas Vossa Excelência assumiu aí o compromisso, e na semana que vem, eu entendo que, independente da presença de relator ou não, a comissão tem prerrogativa para colocar em votação, porque pode ser avocado, então vamos assegurar que seja votado na semana que vem, independente de qualquer não presença do relator, porque a comissão pode, sim, a pedido de qualquer membro, avocar. Hoje, por uma questão relativa à dificuldade do deputado Dresch estar aqui presente, ele está defendendo, inclusive, a causa de vocês, ele está trabalhando nesta linha, então, acho que o deputado Venzon, ponderado como sempre, faz essa solicitação. Tenho certeza, vão ter que ir mais uma vez aqui, mas vão sair vitoriosos. Obrigado. Muito obrigado, deputado Fernando Coruja. Agora eu lembrei, eu recebi aqui um projeto que é do deputado Darcy de Matos, e que o relator é o deputado Valduga, e ele declara a entidade pública, a entidade de obra social da Casa Espírita Bezerra de Menezes de Joinville. Eu estou como relator ad hoc, leio o voto do deputado Valduga, favorável nos termos da emenda substitutiva global apresentada na Comissão de Justiça, na folha 36, e por ter cumprido todos os dispositivos legais. Então, o nosso voto é favorável nos termos do substitutivo da página 36 do projeto de lei, assinado pelo deputado José Ney Albertão Ascari. Em discussão, então, o PL 222.2, 2017, de autoria do deputado Darcy de Matos, e que declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Casa Espírita Bezerra de Menezes, de Joinville. Esse projeto já passou na Comissão de Justiça, o relator foi o deputado José Ney Ascari, e agora o eminente deputado César Valduga daria um parecer favorável, e que foi o relator ad hoc, deputado Fernando Coruja, também apresentou como favorável. Em discussão, então, em votação, aprovado. Deputado Fernando Coruja, concluiu? Bom, eu vou apresentar também um único projeto que está sob a relatoria do presidente. É o projeto de relatório e voto ao projeto de lei 81.7 de 2017. Dispõe sobre a instauração de processo administrativo pelo DETRAN para aplicação e cumprimento da penalidade de suspensão do direito de dirigir. O projeto é do deputado Gelson Merizio. Como o projeto é extremamente curtinho, quero aqui ler os dois artigos. Primeiro, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina, DETRAN, nos casos de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, deverá instaurar os processos administrativos respectivos dentro do mesmo exercício civil em que ocorrer a notificação da imposição da penalidade. Parágrafo único. Não efetuada a instauração do processo administrativo no prazo previsto do caput desse artigo, a autoridade de trânsito promoverá o arquivamento com a baixa do registro da penalidade.
Artigo 2º. O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Santa Catarina, DETRAN, deverá disponibilizar sistema de cadastro de usuários em seu site, onde o usuário cadastrado, detentor da Carteira Nacional de Habilitação definitiva, poderá optar por receber notificação via e-mail, caso atinja ao limite prudencial de 15 pontos de infrações de trânsito no período de 12 meses. Essa lei entra em vigor na sua publicação. Então, esse projeto já tramitou na Comissão de Constituição e agora tramita, então, aqui nessa comissão. E, por se tratar de um projeto de interesse público, ao passo que fixa prazo para o órgão estadual de trânsito concluir os procedimentos administrativos para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, garantindo mais agilidade no serviço e efetividade na aplicação da penalidade ao motorista infrator. Assim, voto pela aprovação do projeto e que coloco a análise aqui dos nobres pares. Em discussão? Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares, este é um projeto que houve um grande debate na Comissão de Justiça, da qual eu não faço parte, eventualmente eu participo da reunião, mas não estava presente, envolvendo a questão de constitucionalidade. A discussão básica é se esse projeto ele trata de direito de trânsito, tendo em vista que a Constituição disciplina que só pode legislar sobre trânsito a União. Ou se nós estamos tratando aí de procedimento, porque trata também do procedimento administrativo, envolvendo questões afetas ao trânsito. É um assunto polêmico, que precisa, sim, uma avaliação melhor. É claro que, grosso modo, a Comissão de Trabalho apenas discutiria o mérito. Mas questões de inconstitucionalidade, elas deixam nulo qualquer processo. Então, na prática, elas podem ser discutidas a qualquer instante. Contrato de constitucionalidade eu posso discutir a qualquer instante. Eu queria, com a aquiescência do presidente e relator, solicitar vista para poder analisar com mais detalhe esse projeto. Vistas ao deputado Fernando Coruja. E também ao deputado Manuel Mota. E também ao deputado Manuel Mota. Só uma observação. Pois não, deputado. O deputado Coruja, além de médico, bem-sucedido, é doutor em Direito Constitucional. Então, fica difícil discutir com ele. Ele sempre nos ensina muito. E ele acabou de afirmar na reunião há pouco da Comissão de Justiça, e agora, inclusive, né, de que a questão da constitucionalidade, em alguns momentos, ela é relativa. O próprio Supremo, né, tem decisões lá apertadas, né? E eu nunca me esqueço, deputado Coruja, do relator Bernardo Cabral, da Constituição. Ele foi relator da Constituição e, ato contínuo, ele foi ministro, e alguns atos dele como ministro foram considerados inconstitucionais. Né? Então, veja, o relator da Constituição, como ministro, tomou algumas atitudes que foram consideradas inconstitucionais. Então, em muitos momentos, o direito é relativo, por isso é que nós temos, felizmente, advogados que ganham, competentes, que ganham muito dinheiro. Eu digo isso para dizer que esse projeto do deputado Gelson Merizio, ele não trata de processo. Quando você fala em processo, você tem que, com certeza absoluta, seguir regras de competência constitucional. Nós estamos tratando aqui de procedimentos. E aí, administrativo. E aí eu explico. E nós estamos legislando não contra a lei federal. Nós estamos legislando favorável à lei federal. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro diz que a somatória dos pontos tem que ser em 12 meses.
não em 24, ou 36, ou 48. Tá certo? Então, como o nosso DETRAN, por falta da utilização devida de TI, ele está um pouco lento, né? Eu tenho um amigo que recebeu uma multa há 3 anos, 2 anos e meio, ele pagou a multa e agora chegou a multa para ele, para ele fazer a defesa. Muito bem, então, o DETRAN está punindo motoristas, deputado Mota, o senhor foi motorista de caminhão e vai entender, está punindo motoristas, não somando os pontos de 1 ano, mas de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Por quê? Porque eles se atrapalharam lá na somatória dos pontos e não conseguiram notificar os motoristas de Santa Catarina. Ora, isso não é um problema do catarinense. Então, deputado Mota, eu até mostrei, se o meu assessor puder chamar aqui, Júlio, puder chamar no celular, uma entrevista, me parece que era a Grazélia do DETRAN, dizendo que 500 mil, talvez tenha algumas meninas aqui que vão perder a carteira. 500 mil de catarinenses poderão perder as suas carteiras nos próximos meses, em virtude de um problema interno do DETRAN. E aí, nesse 500 mil, a grande maioria são motoristas de caminhão, são pessoas que são representantes comercial que vão perder a sua carteira e, consequentemente, seu emprego. Então, esse projeto, eu tenho dúvida da fundamentação legal dele, mas na dúvida da fundamentação legal e tendo um apelo brutal, preocupado com 500 mil de catarinenses, eu votei na Constituição de Justiça e voto nessa comissão favorável a esse projeto. Muito obrigado, deputado Darcy Matos. Em discussão ainda? Só colocando... Já está de vista. Mas eu queria também pela ordem, acho que o eminente deputado Darcy Matos, o líder do governo, clareou bastante essa questão, mas eu queria poder aqui alertar todos os motoristas que têm carteira. Todos sabem que tem que trocar carteira esse mês? Ninguém sabe, né? Quase ninguém sabe, né? A partir do mês que vem, a carteira não tem mais validade, tem que fazer nova carteira. Não, senhor. Você sabia isso? Não, mas acho que não é bem assim. Não, é bem assim. E não está sendo ninguém avisado. Eu recebi ontem esse aviso para ir correndo no DETRAN, porque depois do fim do mês, minha carteira não tem validade. Então, quem é que está explicando isso? Ninguém. Não, mas é porque a sua está tendo... Não, a minha não está vencida nenhuma. A minha carteira é carteira nova. Tá? Olha bem como é que está acontecendo as coisas. Não, mas aí acho que houve uma alteração na legislação federal, mas não é uma coisa imediata isso que dá. Não, mas eu fui comunicado pelo DETRAN. E minha carteira não está vencida. Eles disseram que as carteiras de Santa Catarina têm que ser mudadas todas. Então, eu só queria deixar esse alerta aqui. Mas voltando ao projeto, é evidente que a questão é exatamente essa. Acho que no mérito, na discussão, eu e o deputado Darcy estamos concordando. Até estamos concordando demais hoje. Hoje, realmente. Eu acho que é procedimento, mas eu acho que uma semana a mais não vai fazer nenhum mal a toda essa turma aí. Obrigado. E vamos debater um pouco melhor. Sim. Essa questão de constitucionalidade, evidente que eu até colocava que na semana passada, muitas decisões do Supremo são por 6-5. Quando o Collor foi absolvido lá, lembrando aí aquele instante, então, do Bernardo Cabral, que depois cometeu uma inconstitucionalidade flagrante com a Zélia... Com a Zélia Cardoso? Com a Zélia Cardoso. Essa não tinha fundamento legal, essa atitude dele. Com a Zélia Cardoso de Melo, depois casou com o Chico Anísio. A Zélia, não o Cabral. Então, o Supremo decide por 6-5 muitas vezes. Decidiu a semana passada, eu falava aqui, quando mandou
aplicar a lei da ficha suja para os casos anteriores a 2010. Claramente foi uma decisão, como muitos que estão sendo tomados na justiça hoje em dia, olhando as pesquisas e vendo o que o povo acata. Claro que o povo, 99% é a favor de que, se puder prender todos os políticos, é melhor. Mas você não pode tomar uma decisão como foi tomada, porque quando você... Imagina a segurança jurídica quando você começa a dizer que uma lei que valeu em 2010 vale para não sei quando. Imagina se começar o direito penal se é assim. O sujeito comete um ato agora, daqui 10 anos transforma em crime e você é responsável por aquilo que aconteceu antes. Então é um certo exagero. Então as coisas são muito... No direito, evidentemente, elas ultrapassam a questão do livro, muitas vezes. Eu lembro bem como deputado, por exemplo, o deputado Darcy de Matos, de vez em quando ele faz um discurso no plenário, diz assim: vou defender a constitucionalidade porque o governo disse que é a favor, o governo é a favor. Ele diz às vezes, o governo é a favor. Quer dizer, porque o governo é a favor. Claro, a Procuradoria é a favor, mas isso é uma tese. Claro, são teses. O deputado Darcy coloca, eu estou concordando, são teses. Mas eu gosto sempre, mesmo sendo teses jurídicas, é importante que a gente procure prestar atenção e colocar argumentação para que exatamente não aconteça o que está acontecendo. Que segurança jurídica o país tem se cada decisão vai para um lado, não é? Quando o Supremo Tribunal Federal às vezes se coloca assim: os investidores não vêm para o Brasil porque não tem segurança, porque as leis não são boas. Às vezes não é a lei. A lei está aí colocada. Às vezes é a interpretação que cada um interpreta da forma que quer. Não é? Às vezes lá o ministro Supremo, muito empolgado com o protagonismo que tem hoje no Brasil, às vezes acaba decidindo muito mais pela coisa midiática. Está acontecendo muito isso no Brasil. E eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de olhar o negócio, ver o que eu acredito ali, dar uma olhada. Então, eu quero ver isso aí com atenção para tomar meu posicionamento. Mantenha o pedido de vista. Obrigado, deputado Fernando Coruja. Falar do assunto, que carteira de motorista não tem quase nada a ver com as senhoritas e senhoras aqui. Nós já vamos voltar no assunto que interessa pontualmente a vocês. Mas deputado Coruja, eu confesso que o senhor faz com que eu, como líder do governo, tenha que trabalhar no mínimo 30% a mais do que eu trabalharia no dia a dia. Mas eu fico feliz com isso. Eu só quero ler aqui, e aprendo muito com o senhor, Diário Catarinense, Karina Wenzel. 541 mil condutores de Santa Catarina terão a carteira de habilitação suspensa nesse ano. Número representa 15% do total de condutores de Santa Catarina. É justificado pela automatização da suspensão de carteira do Detran. Agora estão automatizando. Pelo menos 541 mil motoristas catarinenses devem ter carteira nacional de habilitação suspensa nesse ano, por atingirem 20 pontos ou mais em infração em um período de 12 meses, entre 2012 e 2016. Aí reside o problema. Certo? 4 anos? Aí se coloca a faca e toma a carteira de vocês? Negativo. O Estado não pode ficar com a faca no pescoço do cidadão por 2, 3, 4, 5, 10 anos, se não se organizou, e esse projeto corrige essa injustiça com milhares de catarinenses que vão perder o seu emprego. Então, deputado Coruja, eu faço um apelo ao senhor, que o senhor nos ajude em plenária, que a sua palavra lá vale muito, o senhor sabe disso, muito mais do que a minha, porque na dúvida da constitucionalidade desse projeto, na dúvida, eu voto pelo mérito, e o mérito é brutal, em defesa de 500 mil de catarinenses que vão perder a carteira e vão perder seu emprego. Talvez tenha algumas senhoritas ou senhoras aqui que vão entrar nisso. Não sabe, mas vão entrar. Vão perder a carteira. Então, essa é a minha observação, deputado Venzon. E muitos deputados que não vão poder dirigir, né? Eminente deputado. Poder dirigir também. Darcy de Matos, baseado na sua argumentação profunda que você fez, eu retiro meu pedido de vista. Obrigado. Voto com Vossa Excelência, porque o argumento foi muito forte. Obrigado, não podemos deixar com que esse pessoal corra esse risco. Estarei contigo. Deputado Fernando Coruja. Também licença, de vez com o Darcy, mas mantenho o pedido de vista para a semana que vem.
Então, na próxima terça-feira, vamos colocar esse projeto juntamente com o 14.6 em votação. Senhor presidente, acho que nós vamos pular para outro assunto, senão eu e o deputado Mota e o deputado Coruja vamos ficar aqui até adentrar na tarde. Exatamente. Muito bem. Então, agradecendo aqui a presença do deputado Darcy, deputado... Mas eu tenho mais dois assuntos. Vossa Excelência? Sim, pois não. Então, senhor presidente, eu peço a um Vossa assunto bom apresenta... e um ruim. Qual que o senhor gostaria que eu apresentasse primeiro? Essa pergunta já me fizeram. O ruim? Vamos começar pelo ruim. Então, vamos começar pelo ruim. O ruim, senhor presidente, é que nós estamos com um projeto de lei 0006.1/2017, aqui nessa casa desde fevereiro, projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 684 de 2016, que dispõe sobre o FAGE e dá outras providências, é o Fundo de Acesso à Justiça. Deputado Venzon, por que esse projeto é fundamental para o deputado Mota e o deputado Coruja? Nós estamos aqui com o defensor-geral, doutor Ralph Zimmer Júnior. E esse projeto, deputado Venzon, a Vossa Excelência fez algumas interrogações ao defensor-geral e ele já respondeu à sua assessoria. Esse projeto ele vai dar condição da Defensoria Pública, do governo colocar dinheiro no fundo e a Defensoria Pública pagar 5.000 advogados. Advogados simples, humildes, lá do interior do Estado, que atendem o carente, o pobre, e que estão para receber esses recursos da Defensoria da Ativa pelas suas atividades e que não podem receber porque não tem dinheiro. E esse projeto libera esses recursos na casa de aproximadamente 40 milhões de reais para pagar 6.000 advogados em Santa Catarina. É um projeto legal e que tem mérito, profundo mérito. Então, faço um apelo à Vossa Excelência, deputado Venzon, o senhor que já foi também deputado federal, como o deputado Coruja já foi deputado federal, e que tem sensibilidade como médico, como parlamentar, para a gente poder tocar esse projeto, diante das explicações que a Defensoria fez à Vossa Excelência, para que esses advogados possam, agora no final do ano, ter acesso a esse dinheirinho e que vai possibilitar aí um Papai Noel um pouquinho mais forte, porque Papai Noel está magrinho, viu, deputado Venzon? Nós já estamos, na verdade, está sobre nessa comissão, esse PL 6.2, que altera a Lei Complementar 684, justamente que visa melhorar a assistência jurídica, principalmente a pessoas que têm dificuldade financeira. E eu acho que atualmente nós temos comarca em 111 cidades por aí, as comarcas, 111, 112. Mas a Defensoria Pública, ela só existe em 18, 20. E ainda nas que existe, se pergunta, o cidadão carente está utilizando o serviço? Eu cito a minha cidade, Brusque, tem 130 mil habitantes, tem 2 defensores e eu vejo um número muito grande de pessoas que vão lá pedir para o defensor defendê-lo, apresentar a defesa, mas ele não tem estrutura, não existe estrutura como em 2 advogados atender a uma demanda tão grande. E que, então, o que nós queremos é justamente que a Defensoria Pública apresente, além do corpo funcional, mas apresentar também qual é o projeto para resolver essa situação. Como é que a Assembleia vai fazer o controle? Vai ter um controle de saber que está funcionando. Eu estou vindo aqui, antes de chegar aqui, eu estava vindo de uma reunião da saúde. A Defensoria Pública, ela é o SUS da assistência jurídica. Quando se trata de saúde, a gente ouve bem o clamor. Mas na questão jurídica, ainda esse clamor não está bem medido para nós aqui. Então, nós precisamos, a Assembleia precisa ter o compromisso social
digamos, fazer com que a assistência jurídica chegue, pelo menos, àqueles que se enquadram nisso. E existem alguns números que o deputado Darcy, que não posso concordar. Por exemplo, assim, tem direito à assistência jurídica quem ganha até um salário mínimo. Concordei. Agora, a família dele precisa fazer uma cirurgia que custa, bota uma cirurgia barata, R$10.000, ou 5, então. Mesmo que você, imagine 5. Esse cidadão, aquela família não tem como pagar os 5.000, mas ganha 1.100 na carteira. Então, ele não tem direito à assistência jurídica. Lá no SUS ele está na fila há 5 anos e ele está fora da assistência jurídica. Então, essas questões, esses números aí que a Defensoria Pública precisaria resolver. Eu já disse uma vez à Defensoria Pública, uma coisa é defender alguém que tem um processo, digamos, de aposentadoria, que ao final do processo, deputado Darcy, ao final do processo, ele vai ganhar uma indenização de 40 mil. Então, é fácil de eu achar um advogado que concorde em ganhar 20% de 40 mil daqui a 5 anos. Nós encontramos. Mas eu não encontro o advogado, é difícil de achar o advogado que atenda alguém que entra contra o governo, que precisa tomar um remédio que não é muito caro, mas ele não vai ganhar dinheiro para comprar o remédio. Ele vai ganhar o remédio. E aí ele vai dar 20% dos comprimidos por remédio, para o advogado. Ele aceita? Ele até daria isso. Não, mas o advogado quer o dinheiro. E aí, esse cidadão ficou fora. Dr. Ralph. Entende? Esse cidadão, ele está excluído. E ele pode estar ganhando 2 mil por mês. Ele ganha 2 mil por mês, tem 5 filhos para sustentar e ele está fora. E por isso, o doutor Darcy, que eu tenho um compromisso para que, a hora que nós aprovarmos esse projeto, o 6.2, pelo menos a Defensoria Pública escreva o que vai fazer com essas histórias. Eu já fui pessoalmente falar com o defensor público várias vezes, dizer que na defesa do direito dos carentes existem algum direito que não é traduzido em dinheiro e quando é traduzido em bem, em cirurgia, em remédio, ou seja, quando não se traduz em dinheiro, ele não encontra o advogado e o defensor são poucos. Os defensores são poucos. Então, como é que nós vamos fazer essas compensações? Por isso, então, que nós estamos analisando, nós fizemos 4, 5 perguntas que o doutor Ralph já apresentou, mas eu não as vi ainda. E nós vamos querer que conste isso no processo, justamente, para que depois, mais tarde, alguém possa também fazer o uso dessa resposta. Deputado Fernando. Senhor presidente, o projeto em tela, ele faz algumas alterações na lei complementar 684. Altera o artigo 2º. O artigo 2º prevê quais são as receitas que compõem o fundo. Então, a partir se aprovado esse projeto, vai compor o fundo, além dos 6 itens já previstos, 50% dos recursos provenientes das transações penais e suspensões condicionais do processo. Então, se pretende ampliar os recursos do fundo. Já a alteração que se faz no artigo 9º, ela é a seguinte. O artigo 9º da lei atual diz que o governo... O que diz aqui o artigo 9º? O Poder Executivo, por intermédio do Tesouro do Estado, arcará com o pagamento dos honorários de advogados, peritos e assistentes nomeados
ou indicados. Ele ainda está falando que a Leste só pode fazer uma lei se o Congresso... Anteriormente, dada a publicação desta lei complementar, e com pagamentos precatórios e sequestros decorrendo dos honorários. Então, ele pretende, no artigo 9º, dizer que o governo vai pagar até junho deste ano. Ele muda para... dizendo, o Poder Executivo, por intermédio do Tesouro, arcará com o pagamento dos honorários de advogados, peritos e assistentes nomeados até o dia 30 de junho de 2017. Então, segundo a argumentação do... De junho para cá, ninguém paga. De junho para cá vai ser... porque, ao que parece, a lei já não previa. Seria pago pelo fundo, né? Então, na verdade, dá uma atribuição para o Executivo que ele tinha deixado de ter e terá. Pelo menos é o entendimento a priori. Mas eu acho que nós podemos discutir melhor e, quem sabe, votar semana que vem isso aí também. Sim, claro. Observação. Senhor presidente, Já vamos falar do assunto das meninas, que elas estão inquietas aqui. senhor presidente, eu só preciso... Só queria falar Eu preciso... Tu me dá licença só um segundo? Claro. Não, claro. não, Eu tenho que me retirar e eu queria deixar um registro aqui. Mas eu que... Ontem, nós tivemos no sul do estado uma reunião muito quente, porque a unidade, eu ouvi aprovar aquela audiência ali, pública, da JBS, que vai fechar a unidade no sul do estado com... Mais uma. Com 700 empregados, que em torno de 1.300 empregados, direto e indireto, e vai trazer um prejuízo incalculável para a região sul, porque eles têm 140 aviários que eles exigiram que os aviários investissem para poder produzir mais. E os aviários foram nos bancos, fizeram financiamento e investiram. E agora eles vão fechar. E os 140 aviários, que são 140 proprietários, vão quebrar. Então, temos ali, chegando no governo do estado, ali, mais de 30 prefeitos, e vice-prefeitos, e sociedade inteira de lá. O que é que vai acontecer? Tem, hoje, investidores que querem comprar. Então, eles pediram 60 milhões. Aí, os investidores chegaram a 60 milhões. Aí, eles não querem mais, querem 120. 120 milhões. Aí, 120 milhões, eles só vendem se forem investidores pequenos. Investidores grandes, eles não vendem. Então, eles querem fechar. Então, eu cheguei à conclusão... que a JBS, sabe onde é que eles têm que estar? Onde eles estão? Na cadeia. Porque lugar de bandido é na cadeia. Lugar de ladrão e bandido é na cadeia. Roubaram o dinheiro do povo brasileiro, porque todo esse patrimônio é do povo brasileiro, e agora, por interesse deles, fecha, que é para o produto valorizar mais. Né? Já não chega os golpes que deram todo. E vai fechar a primeira unidade do Morro Grande, depois vai fechar a unidade de Forquilinha, depois vai fechar a unidade de Nova Veneza, e vão rebentar o sul do estado de Santa Catarina. Vão rebentar. Então, nós vamos tomar algumas medidas duras e radicais, se for possível. Agora, vamos tratar com bandidos, porque eles são isso. Né? E eu, que tenho 34 anos de vida pública, posso andar de cabeça erguida e posso dizer aquilo que eu sinto, porque não tenho nada a temer. Né? E vou defender a minha região de corpo e alma, porque não admito que alguém fosse lá, comprasse essas empresas para poder depois fechar, para poder criar cartel, para poder o produto valer mais e deixar o povo lá. Esses 140 aviários vão quebrar todos, porque o financiamento, a sua propriedade, dá o Banco do Brasil, dá a propriedade em garantia. Então, é um desastre com a região sul. Então, eu queria deixar registrado, porque nós temos problemas, né, muito difíceis. Então, você tem que sair correndo, porque já estão lá me aguardando. Então, eu queria pedir escusas aqui, parabéns, deixar um abraço a todo esse parabéns, pessoal. Parabéns. E terça-feira, com certeza, vamos aprovar. Obrigado, deputado. Deputado Darcy, agora vem a notícia boa, qual é? Deputado... Não, deputado Serafim Venzão, eu vou fazer a minha última interferência, porque daqui a pouco vai ficar só eu e Vossa Excelência aqui, já estamos nós três, né? Vai acabar o coro.
Eu vou fazer duas colocações. A primeira sobre essa questão e daí com relação ao projeto que interessa às servidoras do TJ. Então, primeiro, deputado Venzon, assim, ó, o senhor, veja bem, quem define qual é a renda mínima para ter acesso à Defensoria Pública é o Conselho da Defensoria Pública, que é formado, o Conselho Superior, por 5 defensores, defensor geral, subdefensor e corregedor, ponto. Esse conselho poderá aumentar essa renda mínima de 3 para 3,5, 4, 4,5, 5. Agora, nós temos que discutir se isso é conveniente ou não. Porque realmente a renda per capita de 3 salários mínimos dá R$3.000 numa família, eu acho razoável, né? E nós não, acho razoável e nós ainda não estamos, não é um salário mínimo, é 3 per capita. Se tem só o casal, vai poder ter acesso, porque é 3, é 2 salários mínimos, né? Pessoa simples vai ser 2.000. Então, é uma situação a ser discutida. Eu acho que 3 salários mínimos, renda per capita, é razoável. E a gente não consegue ainda atender todo mundo. Bom, por que esse projeto é importante, deputado Venzon? Porque exatamente pelo que o senhor disse. Ora, nós temos no Estado somente 99 defensores públicos em 24 comarcas. Então, não dá para atender. Como é que 2 advogados vão atender Brusque com 100 mil habitantes? Não dá. Então, enquanto a gente não amplia o número de defensores, nós temos que aprovar esse projeto para nós contratarmos advogados avulso, que é o da ativa, para que eles possam atender os carentes ou pobres, entre aspas, porque senão eles vão ficar sem atendimento. Então, com o tempo, a gente vai aumentar para 150, para 200, para 250, para 300, para 500, para 1.000. Mas isso tem que ser gradativo. Então, por isso que eu faço o apelo para que a gente possa aprovar esse projeto que está em suas mãos, e o senhor vai na tribuna e fala desse assunto. Agora, com relação a elas, para encerrar. Assim, primeiro, eu fiz aqui algumas perguntas para as meninas que estavam sentadas aqui perto de mim, para a gente poder, e fiz o papel do advogado do diabo, para a gente poder entender bem as coisas. Não adianta a gente fazer média, e aplauso, e depois vai lá e bate com a cara na parede. Isso também não adianta. Tem que ser resolutivo. Tá certo? Muito bem, então, eu perguntei para as meninas, o que esse projeto prejudica vocês pontualmente? Aí alguém disse, olha, a terceirização precariza, mas o precariza é uma palavra muito abstrata, eu quero saber pontual. Não, então tem que fazer concurso. Precariza porque o perito não vai ter a qualidade devida e vai fazer errado, nós vamos ter que corrigir. Bom, isso é um argumento importante, né? Eu só quero concluir. Então, até porque você não sabe ainda qual vai ser a minha conclusão do que eu vou falar aqui. Tá certo? Mas daí depois, se o presidente abrir, a senhora pode falar tranquilo. Aqui no parlamento todo mundo fala, todo mundo reclama. Lá no TJ, não. Eu quero ver alguém colocar uma faixa que se colocar aqui, ó. No pleno? No pleno? No pleno? Lá no pleno? Então, exatamente o que eu queria chegar. Lá você não coloca, se colocar você é multado ou preso. Aqui não, aqui você põe, você fala, você vai na tribuna, aqui o parlamento é isso. Tá certo? Bom, então, é isso. Então, assim, nós, o que eu quero dizer para vocês, o TJ está fazendo uma pressão monstruosa aqui, para que se aprove o projeto com a emenda do governo. Tá certo? Com a emenda do governo, que possibilita a contratação de assistente social sazonal, segundo eles, para cumprir tarefa específica, etc, etc. Bom, vocês estão muito bem organizados, estão falando, argumentando, interagindo, e esse é um papel importante para nos convencer. Eu confesso que já estou com uma certa dúvida. Espero que em contato com vocês a gente possa avançar. Tá certo? Bom, esse projeto vai passar nessa comissão e, se for emendado, volta para a Comissão de Justiça para ir a plenário. Tá certo? Agora, o ideal
é que vocês pudessem, como servidor do TJ, pudessem sentar lá com o TJ e tentar trazer os projetos, como sempre vieram para cá até hoje, lapidado para que a gente possa tocar adiante. Poucas vezes, ou quase nenhuma vez que eu lembro, veio um projeto do TJ com divergência. Sempre veio acordado pelo sindicato com o desembargador, presidente. Então, quando vocês divergem lá, nós estamos aqui para discutir o divergente, mas é um pouco mais difícil, né, deputado Coruja, porque o ideal é que vocês pudessem acordar lá. Então, eu faço um apelo, por que vocês não tentam voltar, o sindicato voltar a interagir lá com o TJ, para ponderar, para conversar? Tá certo? Então, só fica aqui o meu apelo. Tentem, eu só quero concluir, tentem avançar lá. Se você não avançar lá, nós vamos tentar resolver aqui. Agora, nós resolvermos aquilo que não é consensado lá, é um pouco mais difícil aqui. Então, só queria dizer isso para vocês, mas a gente não quer votar nada que venha prejudicar vocês pontualmente, e muito menos Santa Catarina. E sugiro que a gente vote na reunião que vem, na semana que vem, esse projeto. Bem, ou favorável, ou contrário, mas que seja votado. Damos por encerrada. Podemos continuar a discussão aqui, mas a comissão encerra as suas atividades, convocando, então, para a próxima semana, terça-feira, a próxima reunião. Obrigado.